A minha infância foi uma mistura de curiosidade, amor e pequenas aventuras. Desde cedo, eu estava sempre explorando, subindo em árvores, telhados, brincando na rua e com uma energia inesgotável. Eu era o protetor da minha mãe, sempre preocupado com o seu bem-estar. E talvez fosse ciúme, ou apenas o amor incondicional que eu sentia por ela. Mas eu estava sempre ali, entre ela e o mundo, pronto para defendê-la. Ela era o meu porto seguro, e eu, o seu pequeno guardião. Aos 3 anos, eu já andava de bicicleta sem as rodinhas de apoio. E talvez isso fosse uma metáfora para a minha vida. Eu estava sempre tentando avançar, sem precisar de muito apoio, apenas com a coragem e a determinação que já faziam parte de mim. Enquanto a minha infância foi cheia de curiosidade e pequenas aventuras, à medida que o tempo passava, algo em mim crescia, o desejo de ir além. Eu comecei a sonhar com o dia em que deixaria minha cidade natal, o conforto da casa dos meus pais, para descobrir o que o mundo tinha para me oferecer. E era mais do que só uma vontade de partir. Era uma necessidade de descobrir quem eu era, e longe de tudo aquilo que eu já conhecia. E com o passar do tempo, o meu sonho se transformou em um objetivo concreto: estudar em outro país. Então eu pesquisei, fiz planos, passei incontáveis horas sonhando acordado, até que finalmente chegou o dia de transformar o meu desejo em realidade. Na estrada para o aeroporto, eu tirava fotografias dos meus pais, dos meus irmãos, porque eu não queria esquecê-los. E sentia, de certa forma, como se eu nunca mais fosse voltar a vê-los. E como se as pessoas fossem envelhecer. E talvez, até mesmo, partir. Foi chegando cada vez mais próximo e foi apertando o coração, foi dando uma angústia, né, assim. Vou confessar que eu sofri muito, assim, porque eu via, assim, né, parece que assim, um pedaço de... perdeu um pedaço. No aeroporto, as despedidas foram ainda mais cruéis. Cada abraço era uma mistura de dor e resistência, como se uma parte de mim quisesse ficar. Mas eu sabia que não podia. A cada lágrima, a vontade de desistir aumentava. Mas ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim dizia que eu precisava continuar. E sabia que, se não fosse, o arrependimento me seguiria para sempre. Mas eu lembro que eu falei: Lucas, vai pra cidade, conhece a universidade, conversa com o pessoal. Se você não gostar, realmente você volta. Você não teve a esse ponto, não chegou a esse ponto, porque você não estava, na minha ponto de vista, você realmente não estava preparado para isso. E então eu parti. O destino era São Paulo, mas Portugal era o verdadeiro ponto de chegada. As horas que se seguiram foram intermináveis. A cada minuto que passava, a fila para o embarque se tornava mais real. E o peso da decisão de entrar naquele avião só aumentava. A verdade é que eu não queria. Eu não queria embarcar. Eu não queria deixar tudo para trás. Mas lá fui eu.
Portugal. O início de um sonho. Liberdade. Descobertas. Mas ao chegar, eu percebi que, às vezes, os sonhos podem rapidamente se transformar em pesadelos. E assim começou o meu. Eu deveria estar contente, animado por estar realizando um sonho. Mas o que eu sentia era o oposto. A solidão batia mais forte que a excitação. E as ruas, que deveriam contar histórias, ecoavam vazios na minha mente. E a distância de casa nunca pareceu tão grande. E o medo, ele tomou conta de mim. Saí do aeroporto, fui direto para a Estação do Oriente, em Lisboa, e eu tive que esperar horas pelo comboio. E durante esse tempo, o pânico se instalou. Tudo que eu mais queria era voltar. Voltar para onde eu comecei. Pois aquilo já não fazia mais sentido para mim. E eu digo que eu me preparei de todas as formas e de todas as maneiras para essa mudança. Pensei em cada detalhe. Mas eu esqueci de algo essencial. Me preparar psicologicamente. E após falar com os meus pais por ligação, eu deixei a Estação do Oriente e parti. De volta ao aeroporto.